Maravilha, meus queridos alunos. Nesse exercício é referente à primeira lei de Ohm. Vamos lá. Um circuito elétrico possui resistência de 24 ohms e tensão de 12 volts. Qual é a corrente elétrica? Vamos lá então, separar as informações. R é igual a 24 ohms, tá? Então esse símbolo aqui, ó, uma letra grega, tá? É ômega, tá? Que significa resistência elétrica. Aqui, ó, tensão, essa letra E significa a tensão, 12 volts. E aqui, ó, I é igual, é uma incógnita, não sei, tá? Ele está perguntando a corrente elétrica. Então a corrente elétrica, ela é representada por essa letra I. Tá? De onde que veio esse R, o E e o I aqui formando aqui ó, a palavra rei? Tá? Isso aqui, meus queridos, essas letras, elas formam esse triângulo, tá? E esse triângulo é uma maneira da gente lembrar dessas relações, dessas propriedades da eletricidade. Resistência R, tensão E e corrente elétrica I. Revisando rapidinho, resistência elétrica é a dificuldade, tá? É a oposição a passagem de elétrons que um condutor oferece. Então, todo condutor elétrico tem algum grau de resistência elétrica. Tá? A tensão elétrica, meus queridos, é a propensão com que essas cargas podem se acumular. Por exemplo, uma bateria tem tensão elétrica. Tá? Então, de um lado da bateria você tem muita carga positiva e do outro muita carga negativa. Consequentemente, você tem ali uma tensão elétrica. Tá? E o I, corrente elétrica. A corrente elétrica, meus queridos, é a quantidade de elétrons que percorre um condutor no intervalo de tempo, como 1 segundo. Tá? E quanto mais largo, mais espesso for esse condutor, maior a capacidade dessa passagem de elétrons no mesmo instante de tempo. Tá bom? Então, esse triângulo ele serve para a gente ver essa relação. Por exemplo, E. Se eu quero saber o E, que é a tensão, eu multiplico o R pelo I. Por que eu multiplico? Estão um ao lado do outro. Se eu quero saber o R, eu vou dividir o E pelo I, porque o E está em cima do I. E no nosso caso, queremos saber o que? A corrente elétrica. Então eu vou dividir o E pelo R, tá? Que é o nosso caso. Então, sabendo que o E vale 12 e o R 24, então I é igual a 12 sobre 24. Eu posso fazer essa continha direto. Armar a continha ali, colocar a chave, fazer a continha, vai dar 0,5. Ou eu posso fatorar os valores, eu gosto muito de fazer dessa forma, tá? Porque ajuda muito nas provas, a ganhar tempo e também a economizar esforço, tá? Ajuda a economizar o esforço ali na resolução. Então 12 é 6 vezes 2, 24 6 vezes 4. Eu simplifiquei o 6 com o 6, ficou 2 sobre 4. O 4 é 2 vezes 2, simplifiquei o 2 com o 2, ficou 1 sobre 2. Ou 0,5, tá bom? Se eu fizer essa conta direto lá na frente, tá? Então, a minha corrente elétrica do circuito é de 0,5 amperes. O que é amperes? Amperes é a unidade de medida da corrente elétrica. Meu querido aluno, minha querida aluna, espero ter contribuído com essa aula de hoje. Até mais!